Cine parou ali um pouquinho, se tivesse continuado. Amém. Vamos para a palavra. Abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas. Amém. Todo mundo em Lucas, capítulo 3. Hoje eu estava falando com o meu pastor nos Estados Unidos e ele disse para mim que estava preso em casa porque lá está muito frio e choveu, assim, congelou as ruas, então os carros não podem sair, que fica aquele deslizando, né? Aí ele falou, faz tempo que não viu um inverno como esse, que fica tudo congelado. Eu já participei disso. Imagina só um lugar que chove, com muito gelo, até as árvores ficam parecendo aquelas árvores de Natal, assim, tudo congelado, tudo petrificado, assim, parece vidro no meio da rua. Então tá daquele jeito lá. E eu voltei a gravar hoje as pregações porque é uma maneira de eles assistirem também o que está acontecendo aqui, né? Eles me ajudam, né? Graças a Deus. Aí, eles sempre mandam uma oferta para mim no fim do mês, uma oferta de lá para cá, para ajudar no trabalho missionário, e é um jeito de mostrar aquilo que Deus está falando com a gente. Além de ser meu pastor, discipulador, ele quer saber o que Deus está falando com a gente. Então, do mesmo jeito que a gente olha aqui e ouve as pregações de lá e vê o que Deus está falando lá, ele quer saber o que Deus está falando aqui conosco também. E a gente tem colocado os nossos vídeos no YouTube, então você pode assistir os vídeos depois. Às vezes você fala, vou ver uma pregação, vai acontecer alguma coisa que você for na igreja e a gente tem na internet para você ver. Então abra sua Bíblia no capítulo 3 de Lucas e prepare para deixar Deus falar com você. Essa mensagem ainda, Deus ainda está me dando essa mensagem, então não é uma mensagem que eu já preguei, não é uma mensagem que eu ouvi, nada disso, é uma mensagem que Deus está falando comigo, vamos dizer assim, os 30 últimos minutos antes de vir para a igreja hoje. Deus estava assim, eu sentei, Deus estava me dando essa mensagem. Lucas 3,15 fala: e estando o povo em expectativa e pensando todos de João em seu coração, se porventura seria o Cristo. Eu quero falar nessa noite de duas coisas. A primeira delas que eu quero falar nessa noite é expectativa. Uma das coisas que move o coração de Deus para que haja alguma mudança na nossa vida se chama expectativa. Quando você vai num lugar com expectativa, alguma coisa vai acontecer. Você está esperando algo, então Deus pode lhe dar algo. Mas quando você chega num lugar ou na igreja sem nenhum tipo de expectativa, muitas pessoas que estão com expectativa recebem e você não. Às vezes as pessoas estão lá fora e falam: rapaz, esse culto foi uma bênção, esse louvor foi uma bênção. Mas aí você: eu nem senti nada, eu nem vi nada. Mas será que você entrou ali com expectativa? Então, um dos segredos para quando você for na igreja, na casa de Deus, numa célula, ouvir uma palavra, tenha uma expectativa que Deus vai falar com você no seu coração, que Deus vai mover, que Deus vai mostrar uma coisa que você não estava nem pensando que Ele fosse tratar com você. Você não estava nem com expectativa. Agora, se você tiver expectativa, você pode transformar cada culto simples, cada palavra simples, numa grande palavra de Deus, numa grande motivação para você prosseguir na sua vida cheio de unção, cheio de graça, cheio de vontade, expectativa. Deus vai querer gerar essa expectativa. No começo do culto, eu abri o culto com Isaías 40, do versículo 3 a 5, que fala que Deus ia aplanar o coração, que os caminhos tortos eles iriam ficar planos, para que a glória de Deus se manifeste. Então nós entendemos que nós precisamos ter a terra do nosso coração aplanada. Você precisa, para ouvir de Deus, estar com o coração o primeiro passo. Por isso que eu comecei no versículo 15, que se chama expectativa. Não tem como eu estar disposto para Deus fazer algo no meu coração se eu não tenho expectativa. Eu não estou disposto. A expectativa é uma predisposição. Você já está predisposto. Se Deus falar comigo, eu vou mudar. Se Deus falar comigo, eu paro de fazer. Se Deus falar comigo,
for. Se Deus falar comigo, eu deixo. Porque você tinha uma expectativa. A expectativa vai validar a palavra para você. A expectativa vai fazer com que você se posicione. A expectativa vai deixar você pronto para uma mudança. Então, no começo do culto hoje, eu pedi para os irmãos estarem orando para Deus gerar uma expectativa no coração. A minha expectativa é que essa igreja aqui ande no avivamento. Que essa igreja aqui, só de entrar ali na igreja, o pessoal começa a sentir a presença de Deus e ser curado, sem a necessidade de muitas coisas. A pessoa já começar a sentir a presença de Deus e começar a chorar, e começar a rir, e começar a dizer, não, eu quero estar ali. É isso que é a minha expectativa para essa igreja. E sair daqui pegando fogo para as nações, sair daqui com o coração completamente transformado, experimentando algo com Deus que nunca viu nem que ouviu falar, você mesmo vivenciar. É muito lindo quando você, tal pessoa está na África, tal pessoa, mas que tal essa tal pessoa ser eu ou você? Deus falar conosco de uma maneira tão extravagante que eu fizesse como os discípulos fizeram, como eu fiz, deixar tudo para fazer a obra de Deus. Então a gente tem que estar nessa comunhão com Deus. E para isso, temos que ter uma expectativa. Aqui no versículo, capítulo 3, no versículo 2, fala que, sendo Anás e Caifás sumo sacerdote, veio no deserto a palavra de Deus a João. Fala comigo. Veio no deserto a palavra de Deus a João. Num tempo de sequidão, num tempo de seca mesmo, no deserto, veio a palavra de Deus a João. E que palavra era essa? Tudo começa com uma palavra de Deus. Para que a vida de alguém mude, tem que ter uma palavra de Deus. Tem que ter uma palavra de Deus. Se Deus falar, eu digo para você que tudo muda. Aquilo que você colocou no seu coração que não quer, você pode, se Deus falar com você, você volta atrás e diz que quer. Palavra de Deus. A palavra de Deus gera no nosso coração algo de extrema importância que se chama arrependimento. Nós vamos ver hoje que às vezes nós temos as verdades na nossa mente, mas nós não nos arrependemos. Muitas vezes nós temos várias verdades como cristãos dentro de nós, mas nós não estamos nos arrependendo, nós não estamos sentindo, nós não temos expectativa. E Deus quer gerar isso no seu coração hoje. Expectativa. Olha o que... Quando veio essa palavra, a palavra fala aqui que ele percorreu toda a terra, no versículo 3, percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Como é que é isso? Por que essa palavra? Porque hoje em dia, a gente ouve a palavra de Deus, só que muitas vezes não está com a expectativa para gerar um arrependimento no nosso coração, para que então venha o perdão dos pecados. A gente sabe de parte que Jesus morreu por mim para perdoar os meus pecados. Agora você esquece da parte que você precisa se arrepender. A gente toma parte de um pedaço. Jesus perdoou todos os meus pecados. Amém. Mas cadê o seu arrependimento? Cadê o arrependimento? João Batista, ele pregava sobre isso. Ele andava correndo a região do Jordão e ele dizia que precisava de arrependimento. Arrependimento, pecados são coisas que nos afastam de Deus. É tudo aquilo que você vê na sua vida que está lhe afastando do Senhor Jesus. Está lhe afastando de Deus, está lhe afastando do chamado de Deus, está lhe tirando da presença. É pecado. E pecado também é quando você sabe que tem que fazer uma coisa e não faz. O bem que você sabe que tem que fazer e você não faz, também é pecado. Não é só as coisas feias, horríveis, também são as nossas omissões com aquilo que Deus já nos deu para fazer e a gente não faz. Também é pecado. Então, aqui, a primeira coisa é o confronto. Eu desde semana passada que eu falo, vou botar o Sidney para pregar, vou botar o Tiago para pregar, vou botar outras pessoas para pregar, porque toda vez que eu vou falar agora, Deus me está trazendo uma palavra de confronto. E eu finalmente vim entender por quê. Porque Deus quer que a presença dele seja manifesta na nossa vida e precisa que a nossa vida esteja em alinhamento com a palavra de Deus. Para eu experimentar, para eu sentir, para eu ver, eu preciso deixar Deus trabalhar. Então imagine só que o povo aqui, como eu falei no versículo 15, esse povo tinha expectativa. O povo podia estar passando a
pior das situações da vida dele. Tinha muita gente que estava aqui que era pecador feio mesmo no pecado, gente que estava longe das coisas de Deus, gente roubando, mas quando João começou a andar no deserto e ele estava trazendo uma mensagem, o coração do povo tinha expectativa. O que tem que ter na igreja hoje? Expectativa. Independente se eu estou ou não andando com Deus, meu coração quando entra na igreja tem que ter expectativa que Deus vai falar comigo. Independente, porque a expectativa é a única força que você vai ter quando Deus falar para atingir o seu coração e você tomar as atitudes necessárias para a mudança vir. A expectativa. E a palavra de Deus vai gerando expectativa. Ele pregava o quê? Batismo no arrependimento para remissão de pecados. Para o pecado ser removido, tem que ter arrependimento. Não é só declarar palavras, orações falsificadas e orações metódicas e às vezes repetitivas, e a gente não sente nenhum arrependimento, e não sente nenhuma convicção, e não sente nada. O que está acontecendo? Às vezes é isso que está acontecendo, aí não funciona. A gente sai aí fora e acha que a igreja não funciona, que as coisas não funcionam, que eu estou pedindo perdão. Mas cadê? Será que isso aqui gerou esse arrependimento no meu coração? Quando o arrependimento ele é verdadeiro, ele é genuíno, ele nos faz lutar contra o pecado. Ele nos faz lutar contra as forças das trevas, contra as tentações do mundo, nos faz escolher a Deus, porque aquela palavra foi lá dentro, ela aguçou a minha vontade de buscar a Deus, ela aguçou a minha vontade, deixa, eu não quero mais isso, eu estava sonolento, mas eu vou fazer qualquer coisa para estar com Deus. E a igreja começa a despertar quando a palavra de Deus vem, quando há um profeta que está andando no deserto e dizendo que está na hora de alinhar os caminhos ao Senhor, que está na hora de voltar para o altar, que está na hora de voltar a buscar a Deus, de produzir frutos de arrependimento. Você vai ver que é esse tipo de palavra que João Batista estava falando. Não era uma palavra fácil, era uma palavra difícil, era uma palavra de confronto, mas quem disse que o pessoal não estava gostando? O pessoal estava gostando. A palavra era dura mesmo. A palavra, você vê que as pessoas vinham multidões para João Batista e ele descia a lenha. João Batista ele falava raça de víboras. Vocês estão pensando que vão escapar da ira vindoura? E você acha que esse pessoal deixava João Batista? Não. Ele ia para ser batizado. E aí as pessoas perguntavam, você vai ver aqui, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Por que será que quando há um arrependimento gera no coração um desejo de ter uma atitude diferente? Então, como você sabe que você está com o seu coração arrependido? Quando você chega a falar para Deus, Senhor, o que é que eu tenho que fazer? Porque eu fui confrontado com essa palavra, eu estou sendo confrontado com a palavra de Deus. O que eu tenho que fazer? Qual o posicionamento hoje? Hoje nós estamos num tempo que nós precisamos também de profetas como João Batista, que vão chamar a igreja, porque senão vai passar 1 mês, 2 meses, 3 meses, sabe da palavra, mas não tem mais nenhuma convicção lá dentro. Parece que a igreja não funciona, parece que as coisas não acontecem. Por quê? Por causa disso aqui no coração. Nosso coração vai ficando duro, vai ficando petrificado, vai ficando religioso, acostumado com a palavra, está acostumado, ouve isso na segunda, ouve isso na quarta, está acostumado, mas não gera nada lá dentro, não tem nenhuma mudança. Olha só aqui, vamos continuar lendo aqui. Ele diz o seguinte, no versículo 4, segundo o que está escrito no livro da palavra do profeta Isaías, diz, vós que clamam no deserto, prepara o caminho do Senhor, endireite as suas veredas. Quer que Deus venha habitar na sua vida, vamos começar a endireitar, vamos começar a dar nome. Dar nome, endireitar quer dizer dar nome, eu ver, isso aqui eu preciso mudar. Vou escrever no papel aqui, eu preciso mudar. Eu estou muito arrogante, volta lá, muito arrogante. Estou com o coração muito duro, Não tenho vontade de ir para a igreja, não tenho vontade de ir para a igreja. Não tenho vontade de adorar, não tenho vontade de adorar. Se Deus te chamou para ser um adorador, para ser uma pessoa que vai levar as outras pessoas para a presença de Deus, e você não está sentindo nada disso, você tem que começar a orar para dizer, Senhor, se o teu propósito é esse, eu não estou com nenhuma vontade para isso, eu preciso me arrepender. Eu estou vendo que eu estou indo para outro caminho, sabe?
linha da carne do Espírito ela é muito fina. Carne do Espírito, às vezes você está fazendo um monte de coisa, só aquilo que agrada a você. João Batista estava pregando uma mensagem que talvez não agradasse a ele, que talvez fosse a coisa difícil de ser feita. É difícil pregar palavras de arrependimento. É difícil, não agrada muitas vezes, às vezes confronta, mas tem que agradar a Deus. E aí há uma mudança. Aquele pessoal estava tendo uma mudança naquele tempo lá. Olha só no versículo 7. Dizia, pois, João à multidão, que saía para ver, para ser batizado por eles. Olha bem o versículo 7. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele. Havia uma multidão, um monte de gente que vinha para ser batizada por João Batista. E olha o que é que ele falava para essas pessoas. E como que com uma pregação dessa, com uma pregação dessas, com uma atitude dessa, com um posicionamento desse, ainda vinha uma multidão. Ainda vinha uma multidão. Olha só o que ele fala aqui, para essa multidão. No mesmo versículo 7, ele fala: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Ele, para uma multidão, ele não estava preocupado com o status. Ele não estava preocupado com o status. Só para você ver, João Batista era o cara mais louco que eu vi na Bíblia. Com veste de camelo, comia gafanhoto. Pensa num camarada maluco, João Batista. Ele não estava nem aí que tinha uma multidão para ele batizar, não, para o status dele. Estava não, ele estava para ir para dizer a palavra de Deus como ela era. Insta, tem que se arrepender, tem que mudar, tem que ter conserto. E ele trouxe essa mensagem: raça de víboras, vocês estão pensando que vão escapar agindo desse jeito? Só que essa palavra de João Batista não era só uma palavra dura, era uma palavra que era inspirada por Deus. A palavra inspirada por Deus, mesmo que seja de correção, ela toca no coração do povo e da multidão. Há uma diferença numa palavra que é simplesmente uma acusação, uma palavra que é simplesmente dura, que só é uma reclamação, e uma palavra inspirada por Deus que vai levar a igreja para um arrependimento. Há uma grande diferença nisso, porque mesmo que seja dura, a multidão vem. A multidão está com aquela expectativa: eu quero algo novo. Na verdade, uma pessoa que está no pecado, na verdade, uma pessoa que está passando por uma situação difícil, vocês estão achando que elas gostam daquilo? Muitas vezes não. Muitas vezes a pessoa está presa, está enlaçada, ela quer sair, mas não consegue. Precisa ouvir a palavra de Deus para gerar essa expectativa no coração e ela tomar uma posição. Não pense que as pessoas gostam, não, quando a gente vê por aí. Um está drogado, que ele gosta de ser drogado. Pode ter uns que gostam, mas tem muitos lá no meio dessa multidão que não queriam ser drogado, que não queria perder a família, que não queria ser um beberrão, que não queria ser um prostituto. Tem muitos que estão simplesmente enlaçados com o pecado. E aí, quer ser confrontado. A igreja é o lugar onde a confrontação vem, onde Deus manda João Batista falar. Que aquela palavra vai gerar dentro dele aquela expectativa. E aquela expectativa vem com o poder da palavra de Deus, com a unção que quebra todo jugo, que vai ajudar aquela pessoa a sair daquele estado deplorável, aquele estado de tristeza, de depressão, de falha. Deus não está aqui para acusar ninguém. Deus está aqui para te dar a mão, para levantar. Mas é a palavra dele que te dá a força de dizer: eu quero isso aí, eu quero isso aqui, eu me enquadro nisso aqui. Você acha que isso aqui não tem coisa que eu me enquadro, não? Tem muita coisa que Deus está dizendo: alinha teu coração que eu quero te dar mais. Estava conversando com você nesses dias, eu falei: eu não estou onde eu queria estar, não. Eu não estou onde eu queria estar. Eu não estou naquilo que Deus tem para mim ainda. Eu estou andando em direção àquilo, mas eu não estou lá. E o coração é algo que você tem que ser tratado todos os dias. A cruz é algo que você tem que tomar todos os dias. Você experimentou o Espírito Santo semana passada, foi batizado, falou em línguas e pulou, tem que experimentar hoje também. Porque senão, passa. A palavra tem que ser confrontadora. A palavra tem que vir para nos limpar. Entendeu? Qual é a minha motivação? Senhor, eu queria tanto te adorar mais, sabe? Quando o seu coração começa a bater e a batida dele é Jesus, 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 eu disse, está no lugar certo. Você está naquele lugar onde Deus quer que você esteja. Que Deus é o centro da sua vontade. Deus é o centro da sua vida. Que se Deus falar algo, você faz. Aí eu digo, você está lá. Se você estiver nesse estado que Deus é mais importante do que tudo, você para tudo por Deus. Para tudo por Deus. Olha só o que aconteceu aqui. E ele falou essa mensagem: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Versículo 8. Produzi, pois, frutos
Pastor, o que é fruto digno de arrependimento? É uma mudança de vida. Não é só vir aqui e brincar. Não, eu vou me esforçar para produzir um fruto de vida. Aquele que brigava muito vai se esforçar para não brigar mais, para produzir um fruto digno de arrependimento. Aquele que não pedia perdão vai se esforçar a pedir perdão. Aquele que não estava gostando de adorar vai se esforçar a fechar os olhos para adorar. Vai tomar uma atitude que leva ele para a coisa certa, para a atitude correta. Olhem bem aqui, versículo 8. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai. Você já entendeu esse versículo aí? Talvez você já leu várias vezes. Será que você entendeu? Aquelas pessoas que um monte religioso naquele meio ali. E aí eles diziam: eu tenho Abraão por pai. Você chega no meio da rua e vai trazer uma palavra às vezes de confronto ou alguma coisa assim? Não. Jesus Cristo é meu Senhor. E você faz tudo o que você quer. Você manda na sua vida e diz que Jesus é seu Senhor. É assim que está muitas vezes dentro da igreja. As pessoas vão dizer: mas meu coração é de Jesus. E as suas atitudes nenhuma é de Jesus. Como é que seu coração é de Jesus? Então esse era o confronto de João Batista. Esse era o grande confronto, porque o pessoal chegava e dizia: mas eu tenho por pai Abraão. Abraão, pai da fé. Abraão, mas cadê as atitudes de Abraão? Cadê o desejo que Abraão tinha no coração? Não tinha. E é por isso que ele começou a trazer uma palavra que podia gerar ele o que? Morte. Já pensou? Um camarada chegar e dizer: produzir tanto fruto digno. Por quê? Porque isso tem que ser gerado no coração. E olha só o que ele diz aqui: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filho a Abraão. Ou seja, tem muita gente que lá no coração diz: ele está pensando, podia falar para João Batista, né? Ele está pensando que ele é o cara. Está falando isso como se ele fosse o cara. Ele é o certo, né? Pode pensar isso. Mas sempre, e João estava lendo os pensamentos que eles falavam dentro de si mesmo. Eles falavam exatamente isso aqui, ó. Ele está falando isso aí, mas o meu pai é Abraão. Ou seja, o meu pensamento não qualifica aquilo que eu penso de mim mesmo. Se os frutos não forem verdadeiros, se os frutos não estiverem em Jesus, não me qualifica. Porque tinha muita gente que pensava estar bem com Deus, mas não estava nada. Estava nada. Por isso que eles não digam com você mesmo que seu pai é Abraão. Não estava bem com Deus. Não estava gerando fruto digno de arrependimento. Não estava tomando posição de cristão. Não estava tendo fruto. E a Bíblia diz que a árvore se conhece pelo fruto. Então qual é o confronto dessa noite? Não é um confronto dizer que nós não estamos, mas tem áreas da nossa vida que nós precisamos deixar Deus aplanar o nosso coração e eu começar a produzir frutos dignos de arrependimento. Frutos dignos de arrependimento. Deus quer ver esses frutos. Olha só o que ele diz aqui, ó. Porque Deus pode, destas pedras, Deus suscitar filhos a Abraão. Deus pode transformar em pedras, transformar em filhos para Abraão. Versículo 9 fala: toda árvore, pois que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E a multidão interrogava, dizendo: que faremos, pois? Sabe com o que a multidão estava dizendo? Os fariseus estavam dizendo, os publicanos estavam dizendo, os pecadores estavam dizendo: o que eu vou fazer então? E essa deve ser a minha pergunta hoje. O que faremos, pois, para que meu coração comece a produzir o fruto? Quem não perdoa, perdoe. Quem não pede perdão, peça. Quem não está com desejo de orar, ore. Olha o que ele falou naquele tempo lá. E respondeu-lhe, versículo 11: quem tiver duas túnicas, que reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, que faça a mesma maneira. Versículo 12: e chegaram também os publicanos para serem batizados, e disseram-lhe: mestre, que devemos fazer? Já pensou? Os publicanos chegaram para ser batizados por João, e eles: o que temos que fazer? Um pessoal que estava completamente com a vida errada, mas ouviu a palavra de Deus, foi confrontado, gerou aquela expectativa que eles podiam ser batizados também. Já pensou? Um batismo de arrependimento,
A pessoa não dava com a vida direita, mas Deus está dando a mesma oportunidade para todos, e ele podia entrar naquilo também. Ou seja, tanto o fariseu altão, como o publicano, como o ladrão, Deus estava dando a oportunidade de se arrepender. Já pensou se Deus trancasse isso? Se Deus não desse a oportunidade de arrependimento, seu pecado é maior que o outro, não tem como você se arrepender. Estava direto no inferno. Não teve, eles estavam tendo uma oportunidade. O que o mundo carente busca hoje? Oportunidade. O pessoal está perdido, ninguém quer saber de mim não, ninguém está nem aí para mim, ninguém nem me liga, ninguém está, eu sou perdido. Ele já se desvalorizou tanto que ele nem tem mais, nem se vê mais como gente. Aí chega alguém e diz, olha, para ti há um jeito ainda, para ti tem arrependimento, para ti tem perdão, você vai poder ser batizado como aquela outra pessoa também, tá certo? Mas a única coisa que Deus requer de nós é esse fruto que a vida que a gente tem que mudar na vida, que a gente tem que produzir. Olha só, ele falou isso. Chegaram também os publicanos, no versículo 2, para serem batizados e disseram-lhe, mestre, que devemos fazer? E ele lhe disse, não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. Qual era o pecado dos publicanos? Eles pediam muito mais. Tinha que pagar um imposto, se fosse 10, ele pedia 20, 15, para ele ficar com a parte dele. Isso você tem que colocar na sua vida. O que você está fazendo hoje? Que se Deus lhe pedir para fazer o contrário, ou para você simplesmente obedecer a Bíblia, será que você fazia? Essa é a questão de nós. Talvez nós não sejamos publicanos que não tem nenhum cobrador de imposto aqui, mas tem outras áreas da nossa vida que Deus pode estar pedindo para a gente e a gente pode endurecer o nosso coração. Se endurecesse o coração, Deus não ia batizar eles com batismo de arrependimento. Batismo de arrependimento era para aqueles que iam dizer, tá bom, eu não vou mais cobrar aquilo que, eu não vou mais cobrar impostos além. Então você podia passar para esse lado aqui do rio, do Jordão, que ia ser batizado. Mas aquelas pessoas que não aceitavam aquilo, elas não iam, elas caminhavam para fora do batismo. Então o batismo em arrependimento é isso. Há uma linha dividida ali. Tem pessoas que ouvem a palavra de Deus e são tocadas, e elas vão dizer, eu vou passar para essa linha daqui que eu quero ser batizado no arrependimento. Depois do batismo do arrependimento, quem sabe que batismo é? O batismo no Espírito Santo. Depois do batismo do arrependimento é que vem o batismo no Espírito Santo. Por que será que às vezes a gente não consegue o batismo do Espírito Santo? Porque às vezes a gente não passou do batismo do arrependimento ainda. Às vezes a gente tem muita coisa que a gente não se arrependeu, que a gente está vivendo, está legal, mas tem área que a gente não submeteu a Deus ainda. Quando a gente submete todas as áreas a Deus, você vai ser batizado não só no Espírito Santo, mas também no fogo. Deus vai te derramar poder sobre a sua vida. Você vai ter uma vida sobrenatural. A mensagem dessa noite, eu não quero esticar demais. A mensagem dessa noite é que nós venhamos até o nosso coração disposto mesmo. Senhor, eu quero diferente, eu estou cansado dessa vida. Eu estou cansado de algumas áreas da minha vida de estar desse mesmo jeito. Eu quero mudar. Eu quero me arrepender. Eu quero ser batizado nesse batismo de arrependimento. Olha só o que diz aqui. Aí chegou os soldados interrogaram também, dizendo, e nós que faremos? Tinha soldado também. E ele disse, a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. Não trate mal ninguém não, só porque você é soldado, só porque você é guarda, só porque você é PM, você acha que você pode chegar por aí e sair batendo nas pessoas, como a gente vê às vezes. Tem um bêbado no meio da rua, o camarada nem de pé consegue ficar, como eu já presenciei. Aí chega às vezes um guarda, sai batendo, chutando, mostrando que é homem, batendo num bêbado, que não consegue nem ficar de pé. Não pode ser gente que vai usar da autoridade para defraudar ninguém, para mostrar que é mais. Não é isso que Deus quer. Deus quer que produza fruto digno de arrependimento. E aí nós chegamos no versículo 15. E estando o povo em expectativa e pensando todos em João, em seu coração, se porventura seria o Cristo. Esse era o pensamento do povo. Será que esse homem que está trazendo essa mensagem poderosa, será que ele é o Cristo? Será que ele é o Messias? Essa era a pergunta deles no coração. Então eles temiam, porque eles sabiam das profecias que o Messias ia vir. Aí o negócio pegava, era por isso que eles ouviam. Mas olha, eles falavam isso no coração. Mas o que João era? Profeta. João era profeta. Era uma voz que clamava
falou sobre aquilo que estava no coração deles. Olha lá o versículo seguinte, 16. Respondendo João a todos, dizendo: eu na verdade vos batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Deus está dizendo hoje, nessa noite, se você entender essa mensagem, eu não somente vou te perdoar, mas eu vou derramar sobre a tua vida o batismo do Espírito Santo e com fogo. João, ele disse: olha, vocês estão tudo vindo aí para se batizar comigo, mas eu não sou nem digno de calçar as sandálias do mestre. Eu posso batizar você com água, mas ele vai te batizar com o Espírito Santo e com fogo. É isso que Deus quer fazer com a igreja. Ele quer que a gente entenda esse tempo de arrependimento, de gerar frutos dignos de arrependimento. E aí Deus vai batizar com o Espírito Santo e com fogo, no tempo dele. Não é no tempo meu, nem no seu tempo, no tempo dele. Mas você sabe que se você aplanar a terra, aplanar o coração, Deus vai derramar. Amém? Essa era a mensagem que eu queria trazer nessa noite. Agora eu quero que vocês fiquem de pé. Quero chamar o Sidney aqui para frente. Eu quero dar uma oportunidade. O culto de quarta-feira é para ser um culto diferente. É para ser um culto onde nós trabalhamos a presença do Espírito Santo. Eu quero que a igreja venha aqui para frente. Nós vamos estar, o Sidney vai estar cantando aqui, louvando. E você vem aqui para o altar e ajoelha e começa a falar com Deus. Eu creio, Deus está fazendo algo aqui que é pessoal. Eu não preciso saber o que é. Nem ninguém precisa saber, mas é você e Deus. Você tem que expressar o seu coração para Deus nessa noite. Quais são as áreas que o seu coração talvez está endurecido? Quais são as áreas talvez que você está dizendo: não, mas eu sou filho de Deus, eu sou filho de Abraão, mas eu preciso produzir esses frutos. Deus diz para você nessa noite que você precisa produzir esses frutos. Você vai ter um tempo agora para você falar com Deus. Um tempo agora para falar com Deus, um tempo agora para consagrar a sua vida. Eu quero que você fique à vontade, se quiser ficar de pé, se você quiser ajoelhar, mas é importante que você abra o seu coração para Deus. É um tempo que você vai falar com Deus e falar: Senhor, eu quero ser uma pessoa renovada, eu quero experimentar o teu Espírito Santo, eu quero ser batizada com fogo, eu quero ser renovado.